E bora, gente, começando mais um vídeo no canal, mais uma leitura de tarô para você. Tema de hoje: você deve insistir ou desistir dessa pessoa? Entenda, os arcanos vão te mostrar, é o nosso tema. Então, para você participar, ágata rosa ou roxa. Sente, é pela sua intuição que você começa, e aí você vai ter o direcionamento, não duvide de si, tá bom? Faz a escolha, eu já te convido também para se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like, é muito importante aqui para fortalecer a nossa egrégora. Eu sou o Leandro Roque, seu tarólogo, sempre um prazer te receber. E hoje nós estamos abençoados aqui com o elemental da terra, que vai trazer prosperidade. Temos um duende ali, então ele já vai ficar aqui guardando a sua opção de ágata rosa, certo? Para começarmos a leitura. Roxinha na mesa logo mais. O faraó, que costuma ficar ali no nosso cantinho, né? Deu lugar ao duende hoje, então a gente está trabalhando com essa energia na Terra, daquilo que podemos alcançar, concretizar na vida, somando aos cristais que já estão aí também, né? Uma ponta de quartzo fumê, uma selenita, nos trazendo limpeza, pensamento positivo, afastando negatividades. Vamos lá, o tarô vai abrir para você então. E aí, muito importante, tá? O tarô não manda em você. Então, apesar de no nosso tema estar você deve insistir ou desistir, não é o tarô que vai te dar a resposta pronta. O tarô vai te mostrar qual é o cenário para que você chegue com mais facilidade à sua conclusão, tá? Em outras palavras, vamos entender qual é a situação a dois e para onde tudo aponta? Assim você saberá, ok? O que nós temos aqui? É um momento de dificuldades. Então, você sabe disso. Se você está aqui recebendo o tarô, é porque nem tudo são flores aí na sua vida amorosa, né? É porque você, no mínimo, está num certo cansaço com a situação que não vai, por faltar correspondência afetiva, pelo fato de a pessoa de quem você gosta não demonstrar sentimentos, não se colocar ao seu lado como você gostaria. Vamos combinar. No mínimo, de uma forma parecida com isso que eu falei, é como você está agora com a pessoa que você tem aí na sua mentalização. Né? Se tivesse tudo certo, você não estaria pensando se é o caso de desistir ou se a coisa pede uma persistência, né? Bom, então o tarô está sendo fiel aqui com você, está sendo muito pé no chão, né? A coisa realmente está aqui com uma dificuldade no enforcado, né? Então tem ali o 7 de espadas também pedindo estratégia. Mas a gente percebe o seguinte, olha uma situação interessante aqui nesses arcanos. O enforcado está lá, pendurado na cordinha, certo? Gerando uma dificuldade para o movimento existir na vida. Então esse arcano mostra uma certa fase de estagnação no seu campo amoroso com quem você está mentalizando. Realmente uma fase onde as coisas não estão em movimento aqui. Mas isso está passando. É o arcano da morte que sinaliza transição, fechamento de um ciclo, e aí nós temos uma energia diferente dessa, que abre. Então é a foice vindo aqui, ó, cortando essa cordinha do enforcado, do pendurado, né? Ai meu Deus, caí, pronto. Posso levantar, posso voltar, né, a ver as coisas corretamente, e aí é a chance de a vida fluir, andar. Não elimina, de repente, as situações desafiadoras a dois. Mas aqui no 7 de espadas é o tarô mostrando uma estratégia, uma percepção que vocês vão alcançar juntos para não deixar as coisas estagnadas, sem movimento, para que realmente seja uma nova fase. O arcano 13 aponta para isso na sua leitura, uma mudança de ciclo, ou seja, se as coisas estão estagnadas, paradas, se você está num cansaço porque nada acontece, porque você não se sente uma pessoa correspondida, o tarô mostra, essa energia está passando, está mudando, e o arcano 13 é rápido, tá? Então não tem embaço aqui não. E aí vem essa visão, que é mais cuidadosa da coisa, no 7 de espadas, onde a gente começa a perceber os caminhos para percorrer, os caminhos que devem ser percorridos para a gente superar as nossas questões. Então, o tarô está dizendo que existe uma dificuldade, mas que ela está passando. Isso é informação boa para você, informação importante para você poder se guiar.
E aí o 9 de paus é incrível, porque é a mão de Deus aqui no jogo. Ou seja, o que você está buscando viver com quem você mentaliza tem um amparo espiritual, faz sentido, não é viagem da sua cabeça, tem uma energia que conecta espiritualmente aqui. Então, existe aqui o amparo, ou seja, é uma situação, é uma questão de você saber lidar com o que está acontecendo, e o tarô já começa a nos dar um sinal de que a dica dos arcanos para você não é a de pular do barco agora. Porque se você desiste, de repente você abre mão de possibilidades. Aí sabe aquela sementinha que você lançou e você está cuidando e você está regando? Aí você fala assim, tá demorando muito esse fruto aí. Aí você vira as costas, você faz o quê? Você deixa o seu fruto para outra pessoa que vai lá e nhaque, e morde o que dava para ser seu, entende? É esse o processo que o tarot está começando a nos informar. A Princesa de Ouros é uma fase de redescoberta a dois, de uma visão que muda e, com essa energia espiritual que bate, ampliando a nossa percepção para que a humildade também esteja mais presente. Pode ser o que faltou aí, pode ser o que está faltando entre vocês, independente de quem está partindo, independente de quem precisa reconhecer o que, tá? Muitas vezes a gente sabe também que parte da responsabilidade pelo que está acontecendo é nossa, não é tudo só o outro, porque é muito fácil. A culpa é só do outro, é só o outro que não quer, é só o outro aquilo. Como que a gente tem se conduzido, né? Muita gente, quando eu falo isso, fala, realmente, teve uma situação que eu fiz, né? Uma coisa que eu fiz ou que eu falei e que complicou e eu estou tentando ir atrás agora, porque eu percebi que eu gosto e tal, né? Em alguns casos a gente sabe que partiu de nós. É igual quando eu recebo alguém para consulta e a pessoa quer saber se o outro vai voltar. Daí eu pergunto, quem terminou? Aí a pessoa fala, eu. Aí eu falo, bom, se você terminou a relação e está esperando o outro voltar, né, pode ser mais difícil. Partiu de você a atitude de um término, seja por qual motivo for. Você conhece seus motivos, certo? Mas se você fez esse movimento e aí você gostaria de recuperar essa relação, né? Então talvez você tenha que ir até lá, não é esperar pelo outro se você terminou. Algumas coisas partem de nós e aí não adianta projetar no outro, tem que ver a parte que nos cabe. Então por isso eu falo, independente de quem precise reconhecer o que, essa Princesa de Ouros traz aprendizado com a situação, com o que gerou esse cenário estagnado entre vocês, tá? Então, nós estamos vendo as dificuldades passarem e isso gerando uma energia de mais sabedoria no Rei de Paus, de mais conquista, de se saber como conduzir melhor as coisas, tá? O Rei de Paus na leitura é muito importante também, porque fala de você lidar com uma pessoa que tem sinceridade para te apresentar. Então aqui isso já te dá uma base, já te dá uma segurança. Será que eu estou lidando com alguém em quem eu não posso confiar? Não é o caso, certo? O Rei de Paus é a energia de quem se mantém mais nas suas palavras, na sua forma de agir. Então, ó um exemplo. Se, por exemplo, para você tem sido difícil de se relacionar, e se você está aí se questionando se deve dar mais oportunidades, se deve continuar nessa direção, ou desistir, pular do barco, porque de repente a pessoa que fica numa alternância com você, cada hora falando uma coisa, ou idas e vindas, e isso também comprometendo muito aí o seu lado emocional, o que a gente tem aqui? Energia de mudança no tarô, o arcano 13, o arcano da morte, traz mudança importante. A gente vê um ciclo virando aqui, ó, arcanos 12 e 13, é o tarô mostrando que na sua vida amorosa as coisas estão muito prestes a saírem de um processo de estagnação para uma porta diferente que se abre, onde mais visão é alcançada, tem um amparo espiritual, o tarô mostra uma energia de humildade, uma facilidade maior para ambos reconhecerem onde erraram, certo? E isso gerando uma vibração mais interessante de conquista, de mais sabedoria, de se saber como conduzir as coisas, tá? A gente poder reconhecer onde deve melhorar e a disposição para isso. Pessoa com quem você pode contar, tá aqui. Se você sente de alguma forma uma ligação espiritual com este alguém, tá aqui também. Então, você não está viajando, realmente, tem fundamento.
Ou seja, tudo isso vai apontando numa direção para você perceber, né? O que você deve ou você não deve será a sua conclusão. O tarô não manda em você, mas o tarô te ajuda muito a clarear os pensamentos, a entender a situação, para você ter as suas definições, né? Aqui nós temos o 8 de espadas, que é a carta que traz uma parte emocional um pouquinho complicada, que é a angústia, certo? Então, a gente percebe o quê? Muito provavelmente isso daqui te retrata. Muita gente que vem para uma consulta de tarô tá exatamente nessa energia aqui desse arcano. Dependente se você investiu do seu atendimento, se é uma leitura individual ou se é coletiva. Você tem as suas dores para estar aqui. Então, o tarô retrata muito disso, mas essa carta não veio aqui para falar de você, propriamente. Eu só estou te ajudando a se identificar no que o tarô está te mostrando a respeito da situação, a respeito de como você se sente, dos motivos que levam a isso. Mas o tarô mostra a energia A2, tá? O que isso então te possibilita perceber? Que não é só você que está nessa vibração. A pessoa que você mentaliza também está angustiada, também tem ali um peso emocional, pelo fato de vocês não terem conseguido, até aqui pelo menos, conduzir as coisas adequadamente, tá? Então, é a pessoa que não está legal e isso tende a nos levar a uma atitude, a um desejo de mudança, a fazer algo a respeito, tá? Vamos ver as próximas cartas, para a gente ter aqui uma percepção mais clara disso. Olha, exatamente o desejo de mudança, fazer algo a respeito. Por quê? É o Rei de Espadas quem chama o poder para reverter uma energia que gerou culpas, lamentações aqui. 8 e 9 de espadas, gente, é um peso emocional muito importante pairando na energia A2. Não é só no seu campo, não é só para o seu lado, não. Tá? E o Rei de Espadas, o Rei do naipe, aqui a parte de baixo veio toda de espadas, né? E o Rei é quem pode dar conta dessas vibrações. O Rei é quem chama o poder, é quem assume a responsabilidade, né? Para poder modificar essa energia, certo? Então, aqui o tarô está colocando para você ideias muito importantes para você compreender que se você não está legal, então a outra pessoa também não está. A gente viu o tarô trazendo uma energia importante de mudança, força espiritual envolvida, ligação espiritual, humildade, reconhecer erros, conduzir tudo com mais sabedoria e tem força de conquista aqui sim. Por quê? 2 reis surgiram na sua leitura. Vamos complementar aqui. Enamorados e 3 de paus. 4 de paus. Pronto. Com isso, eu estou fechando a sua leitura para te comunicar o quê? Olha só, o que atrapalhou muito aí o andamento das coisas entre você e essa pessoa que você mentaliza? Muitas dúvidas, muita insegurança nos enamorados, né? Então a pessoa que demorou para ter uma visão mais nítida daquilo que pode ter como experiência de vida com você. Então ficou muito tempo ali se demorando na encruzilhada e isso desconectou um pouco do lado emocional, que nos traz o impulso para a gente participar da vida como deve, né? Então aqui você tem motivo. A pessoa muito em cima do muro para fazer escolha, para se firmar num caminho. Tem uma certa dose de zona de conforto e de medo aqui, porque é a gente evitar uma entrega porque a gente não está convicto de que essa é a situação, né? E quando a gente lida com alguém que traz essa energia interna, e essa carta está falando muito da pessoa que você mentalizou, a gente tende a tomar como ofensa. Por quê? Quando eu falo tá em cima do muro, automaticamente o que você pensa é que a pessoa tá para o seu lado e também tem outra pessoa de outro lado. Então tá aqui, né? Vou para essa, vou para essa. Esse é o outro lado do muro. E não é bem isso, tá? O tarô não mostrou outra pessoa. Mostra uma pessoa em cima do muro para a vida, para tomar as próprias decisões, fazer as próprias escolhas, se firmar e viver. Então isso foi muito motivo de atraso nas coisas. Esses enamorados aqui, né, mostram o arcano que gerou a energia lá do primeiro, que é o enforcado, a estagnação entre vocês. Mas nós vimos o arcano da morte mudar essa bagunça aí, né? Ó, né? Cortando a cordinha lá do enforcado,
para que ele possa ter um movimento. E o arcano 13 é um arcano de movimento, é um arcano rápido, tá? Então, nós vemos essa vibração mudar para cá no 3 de paus, que expande, que traz os horizontes. Aqui é onde a gente encontra o caminho, é onde a visão fica mais clara do que a gente tem que seguir, porque existe uma base agora que faltava. O 4 é estabilidade, o 4 é base, ou seja, você lida com alguém, você está mentalizando alguém que tem aqui uma mudança para apresentar. Então, é disso que você precisa? Poxa, a pessoa é assim, é assado, é não sei o que, isso atrapalha muito. Será que o tarô traz uma perspectiva de as coisas mudarem? De ser alguém em quem eu possa sentir mais segurança para me relacionar? Sim, tá? Então, que assim seja para você, ok? Então não sou eu, no fim das contas, que vou te dizer: olha, insiste, persiste aí, ou desiste. É a sua conclusão, o tarô te ajudou a chegar à sua conclusão. Mas fica sim uma ideia muito importante de que se você desiste, ou seja, se você pula do barco agora, você poderá sim estar abrindo mão de possibilidades, porque tem um caminho para funcionar aqui, tá? Então vamos fazer uma coisa? Hoje, vocês sabem que eu trabalho também com a radiestesia, certo? Independente de gráficos ou de mesa radiônica, é sempre o pêndulo na mão. Então eu não estou com gráficos, mas a gente vai... Ó, o pêndulo até começou a fazer um giro aqui sem eu pedir, ou seja, ele está realmente na disposição de trabalhar essa energia. Então eu estou impulsionando esse cenário de mudanças positivas para você, de fluidez, tá? Escreve nos comentários, então, o seguinte: eu recebo. Ok? Se você quiser, coloca as suas iniciais, as iniciais da outra pessoa, fica à vontade, mas participa para você, né, ter como manifestação. Principalmente escrevendo eu recebo, porque aí você está declarando de que é importante para você que essas mudanças ocorram, para te ajudar na visão que você precisa alcançar, para te ajudar na decisão que você está buscando tomar como seu melhor caminho. E assim está feito, que assim seja. O pêndulo entrou no movimento neutro, parou o giro, está feito o envio energético com a vibração dos arcanos, tá? Bom, então, curtiu? Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, permanece aí com a gente no canal. Sempre tem ajuda para você, tá? Recolhendo agora esses arcanos, vamos trocar a ágata rosa pela roxa, certo? Tá lá. Agora o papo é com você, então, na segunda pedrinha. Vamos nessa? O que você deve fazer? É dar mais oportunidade, persistir na causa, né? Ou tá na hora de desistir? Será que já deu? Então, entenda. São os arcanos que vão te dizer aqui. Abrindo para você. Rainha de paus, 4 de ouros e 3 de ouros. Bom, o tarô já começou com a rainha de paus mostrando o elemento fogo presente. Então, existe aqui uma energia que tem uma ligação com vocês, entre vocês, que é a energia do desejo, certo? Então, talvez você até possa me confirmar isso. Uns momentos assim, onde apesar de provavelmente a pessoa estar distante ou não estar te correspondendo agora, você sabe quando o negócio pega fogo aqui, você sabe da intensidade que rola, né? Então, existe essa ligação, ok? E o tarot está mostrando que é por aí que a coisa tem caminho para funcionar bem, certo? Por quê? Nós vemos o 4 de ouros, que traz uma informação daquilo que vem pela intuição e onde nós não podemos largar o osso com facilidade, tá? Então, assim, o 4 de ouros é a carta que muitas vezes as pessoas olham com um certo olhar, né? Que não é legal, porque pode ser a pessoa materialista, pode ser a pessoa muito apegada, enfim, tá certo. Mas também tem esse lado, quando ele vem na leitura, que ele fala, olha, se você está pensando em soltar alguma coisa, entende o valor daquilo que você vai abrir mão, porque talvez você precise entender que é seu e é você lutar para não perder algo que sente ser importante, porque tem um crescimento aqui envolvido na energia do 3, ok? Então, esse 4 de ouros muitas vezes é a teimosia também. A pessoa que se apega só à sua própria forma de pensar, que quer ter razão o tempo todo, e pouco disposta a ser aconselhada ou a ouvir o que o outro tem a dizer.
certo? Veio aqui, provavelmente você lida com alguém que é muito assim mesmo. Talvez seja um dos seus motivos do cansaço, de você estar se perguntando se insiste ou desiste. Por quê? Muitas vezes você ter a sensação de que está ali lidando com uma mula, né? Que empaca e não tem santo que tira dali. Por quê? Enfiou aquela ideia na cabeça, esquece. Para tirar de lá é só no rolo de macarrão, porque no diálogo não funciona. Aquela ideia vai ficar lá, certo? Então você pode ter muito dessa sensação lidando com essa pessoa aí, tá? Mas o que o tarot mostra? Uma energia que evolui, que gera um crescimento, tá? Então a gente vê esse lado melhorando, certo? Por quê? É a percepção daquilo que conecta, de viver o desejo, a coisa da intensidade, do elemento fogo. Isso é importante para a vida. Esse arcano aqui está falando muito de uma química que vocês têm e você deve saber disso. Você deve saber, né? Provavelmente você sabe que é muito do que te move nessa direção. Porque você pensa na pessoa e certas sensações acontecem aí, certo? É aquele negócio que a gente não explica. Não adianta você ficar tentando entender por que que você sente isso pela pessoa. Sentimento é para ser sentido, não é para ser explicado. Você sente e pronto, tá? Ou seja, isso existe entre vocês, tá? Então, o tarot começou nessa primeira linha nos dando algumas informações importantes. Vamos avançar na leitura. Torre, 9 de ouros e papisa. O que que isso mostra, gente? O tarot apontando aqui para um cenário meio caótico, de dificuldade de ser mantido, e talvez você perceba isso. Talvez seja uma ideia muito relevante do tarot para você, porque é a sensação de você nunca estar numa base firme, de você até perceber essa intensidade, esse desejo, mas aí passa, você começa a esbarrar ali na mula empacada, né? E aí é um negócio que a pessoa vira o bucho e fica com cara de ovo e não sei o quê. Então, isso começa a te desestabilizar, a torre, certo? Mas o que nós percebemos aqui no tarô? O 9 de ouros é o reconhecimento. Então, você está mentalizando alguém aí que não ignora agir assim, que não ignora causar muito desse cenário, que não ignora soltar trovão, fazer trovejar onde dava para estar um céu limpinho. Sabe aquelas brigas do nada? Me conta, te acontece? Poxa, a gente estava bem e do nada, pá, raio na torre, né? O céu ficou cinza ali de repente. A gente não sabe como, mas começamos a brigar e quando vê já era. E aí aquele dia perdido, aquele momento desperdiçado. Talvez isso daqui esteja te atrapalhando muito, pesando muito no seu emocional. A falta de uma linearidade, né? De uma base para seguir, porque é cada hora a pessoa de um jeito, certo? Tá bem, daqui a pouco não tá. Então, 9 de ouros é quem reconhece estar agindo assim. E a papisa estabiliza essa parte emocional mais turbulenta da torre, tá? Até porque a torre é o arcano que nos faz perceber o nosso lado frágil também. E isso nos amolece, certo? Aí a gente começa a buscar ser mais suave, a gente começa a perceber que não compensa criar confusão desnecessária, que não vale a pena perturbar a paz, tá? A papisa tem uma evolução muito positiva nessa torre a partir de um reconhecimento das atitudes nocivas aqui que vem no 9 de ouros, esse reconhecimento. E a papisa estabiliza. A papisa mostra o que você pode viver com este alguém. É uma relação rasa, superficial? Não. A papisa tem profundidade, certo? Então, tem tudo para aqui as coisas pegarem um caminho de uma relação séria, de um passo a mais na relação, principalmente porque essa papisa está perto do 3 de ouros, que é a energia de crescimento e de maior dedicação ao relacionamento, tá? Ou seja, é um tipo de mudança que você espera ver na pessoa, é uma mudança de atitude, é alguém que possa reconhecer mais onde erra, o tarot está mostrando. Isso muito aberto para se manifestar, ok? Então isso te ajuda a perceber. Acredito que aqui nós já temos uma sinalização do tarot para você. Será que está na hora de desistir? Ou se você desistir, pular do barco, você não está
abrindo mão do que pode funcionar e você acaba deixando para alguém o terreno que você preparou, sabe? Você preparou o terreno, você deixou lá tudo certinho, na hora de ter o seu fruto você virou as costas. E aí vem outra e dá uma mordida aqui no seu fruto. Aí você fala, opa, aí não, sai que esse fruto aí é meu. Então, né? Eu acho que o tarô está começando a apontar nessa direção para você. Só reforçando, não é o tarô que manda em você, não é o tarô que decide no seu lugar, tá? Você deve fazer isso ou deve fazer aquilo. O tarô está te ajudando a chegar à sua própria conclusão, abrindo a sua mente, te ajudando a ter percepções de como é que está a energia, de qual é a situação e para onde tudo aponta. É ficar na mesma? É você continuando a lidar com a mula empacada? Não, a gente vê essa mula aí que dá uma transmutada para um cavalo ali que começa a dar uma galopada, né? E aí o negócio fica mais interessante, sabe? Então, vemos esse caminho aí. Ó, eu acho que o 7 de paus é quem vai cravar para você aqui. Porque o 7 de paus é a gente lutar pelo que é nosso, tá? Então, de repente, é o que você quer. Eu sei que tem muita gente que às vezes vem para uma leitura dessa que está ali querendo desistir, mas sente culpa. É porque é difícil decidir sozinho, né? Então eu quero só que o tarô mostre para mim que o fulano é um traste mesmo e que eu não vou sentir remorso e que era isso que eu devia fazer porque aí eu vou em paz. Tem gente que às vezes, né, vem para uma leitura com esse tipo de expectativa. E aí, né, eu preciso te dizer que não é bem isso que o tarô está te orientando aqui, tá? Agora, para você que já sente que o que você quer é lutar por essa pessoa, por quê? Você sabe que você gosta, mas o que está te gerando uma dúvida é o cansaço da situação. São os contras, muitas vezes, passando à frente dos prós aqui, né? E é claro que isso vai te gerando uma certa insegurança. Mas essa carta está cravando aquilo que eu acredito ser a direção que o tarô te orienta, tá? Lutar pelo que é seu, lutar pelo que você sente ser importante, manter os seus domínios ali, não abrir mão com facilidade, não deixar para alguém de mão beijada. Tudo isso nós temos aqui. E vemos por quê, né? Com toda a direção que a leitura está te apontando aí. E olha por que você deve lutar, né? Pelo que você sente, pelo que você acha que importa, porque tem um 2 de copas aqui, que é a energia de união, de relacionamento, de vocês poderem se firmar, funcionar melhor, rolar umas bitoquinhas a mais aqui, ó, sabe? Então, tudo que atrapalha, de repente, a questão da química e da intensidade, que eu acho que você sabe que rola, né? É aquele negócio de a pessoa chegar no recinto e você ficar, ai meu Deus, né? Opa, olha lá, né? Então, rola isso. E não é só você. Mas a gente percebe, né, alguns contratempos aqui. Porém, se for para você desistir, sei lá, futuramente, por outras circunstâncias, é outra história. Acho que agora realmente seria abrir mão de muita coisa aqui. Essa carta é significativa demais, mostrando o que tem para funcionar e por que a gente deve lutar pelas coisas, né? Se você larga a mão, ó, o que você perde, tá? Uma energia muito importante de casal aqui, que o tarot está sinalizando. E aí a gente vai fechar com a lua, que vai falar do quê? De medos, muitas vezes, envolvidos, dificuldade para a entrega emocional, tá? Então a gente percebe uma dose muito importante de insegurança, no fim das contas é o lado frágil da pessoa que leva a manifestar as atitudes que não são as melhores. Porque você lida com alguém, entenda uma coisa. Se você ainda não percebeu, eu estou te falando agora porque veio pelo tarô para te contar. Você lida com uma pessoa que ela tem um lado muito frágil e evita demonstrar, tá? E principalmente o machismo leva muito para esse lado, né? Onde o homem, não pode mostrar fragilidade, né? Vai parecer fraco. Se chorar, ixi, então esquece, né? Porque essa coca é Fanta, sabe essas coisas? Então, a lua é
são os medos, melhor dizendo, os medos que nós carregamos, aquilo que nos deixa ali, muitas vezes na dificuldade de dar um passo além, e é onde nós criamos uma certa casca, uma certa armadura. Se você percebe a pessoa muitas vezes numa defensiva com você, tá? Por quê? É o medo de uma entrega, e isso fala muito da pessoa que acaba se sabotando por esse lado emocional aqui, que não está muito bem alinhado, né? Então isso é que tem gerado aí os conflitos, os desentendimentos, mas a gente viu entre vocês pessoas que se gostam, pessoas que se desejam, tem uma química muito interessante aí. O tarot está mostrando uma energia de crescimento, a mula que desempaca mostra que vale a pena você lutar, ou seja, tá vindo resposta de monte aí, né? Ó, Rainha de Copas, isso traz conquista emocional. A Rainha de Copas é esse caminho onde vocês podem se firmar. A base emocional que pode estar faltando para se encarar essa energia da Lua e atravessar um cenário de incertezas. Por quê? Por trás dele tem coisa boa. E muitas vezes a gente deixa de viver o que a gente acha que é duvidoso, né? Não, aí não sei não, tá estranho. Isso é medo. Você já leu, já viu a respeito, né, do quanto o medo trava e nos impede de viver muitas coisas importantes, né? O medo muitas vezes é maior do que as coisas que são reais, tá? Então, sim, você lida com uma pessoa que tem essa questão de muitos medos internos, de uma dificuldade para uma entrega emocional. Olha só, o 5 de paus. Existe esse conflito interno, né, entre o querer e o temer. E aí é onde a pessoa se perde na própria emoção e explode com você, né? Injustamente, acaba descontando coisas em você. É essa torre, onde eu falei. Aquele dia que tá lá com o céu azulzinho, daqui a pouco toma ele raio na torre, né? Aí fica o céu escuro, pesou, era um dia que vocês podiam aproveitar juntos, mas aí rolou uma discussão, a pessoa foi estúpida com você aqui, sei lá, tá? Agora você entende o porquê disso. São as próprias fragilidades, são os medos que a pessoa traz, né? São as dificuldades emocionais que a pessoa traz e acaba descontando em você, por certos gatilhos que certas palavras às vezes geram. Nada é culpa sua, tá? Entenda isso para você ficar mais leve. E aí o 6 de copas é quem está fechando. E esse 6 de copas está falando agora do seguinte: por mais que a situação esteja aí difícil, né? Por mais que de repente você perceba essa pessoa distante de você, meio seca, meio fria, as lembranças estão aí. O 6 de copas é aquilo que a gente guarda de positivo do que foi vivido, daquilo que gera prazer. O 6 de copas é mais da ligação emocional. Afinal, é mais elemento água, é mais da parte do sentimento que também está nesse arcano. Ou seja, existe amor. E onde existe amor, por mais que ele esteja lá, né, soterrado por muita coisa, ele está lá. E não é uma força que se perde. A gente só tem que aprender a tirar as camadas, né, para essa energia desabrochar. E nós temos isso, ok? Então, teve muita informação aqui para você entender de que é um caminho que pode ser percorrido sim, tá? De que você de repente abrir mão agora vai ser desistir fora de tempo, antes da hora, deixar de viver, deixar de se propor, correr o risco de você virar as costas dessa situação e aí em breve ver a pessoa com outra e aí você vai entrar num arrependimento, sabe? E aí você vai querer lutar para ter de volta, aí você vai querer ver a pessoa que o outro foi buscar como rival, você vai entrar numa energia que vai ser muito ruim para você. Então, a orientação do tarô, é claro que a decisão será sua, mas a orientação é a de você realmente não desistir neste momento, tá? Então, foi o entendimento da situação. E agora, assim como eu fiz lá na primeira pedrinha, eu vou então, ó, potencializar toda essa informação levantada pelos arcanos para que possa fluir para você. Com as mudanças que são importantes, com a leveza que deve se apresentar, com a coragem que deve se apresentar, com a força de sentimento que deve mover, tudo isso que nós vimos aqui. Digita então nos comentários, eu recebo. Se quiser, coloca as suas iniciais, as iniciais da outra pessoa, apenas isso, tá? Não é para escrever o que você deseja, o que você quer e nada disso. Só, se você quiser, as iniciais e principalmente eu recebo. Impulsionando o pêndulo,
Que toda essa energia seja então enviada a você pela sua intenção de recebê-la. O pêndulo concluiu o giro, está enviado, está feito. Curtiu a leitura? Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, fica com a gente aí pelo canal. É um prazer ter você por aqui. Gratidão por vir participar. Beijos, abraços e até a próxima.